Ô, gente, Tem eu queria uma trazer... pergunta do Leandro Pasquini. Isso, é isso que eu ia fazer Então, agora, da vai lá. audiência. O Leandro Pasquini, sempre com a gente aqui, ele perguntou o seguinte: como cristão protestante, como o senhor, os senhores, não sei se é pro Deltampo, o Fábio, quem ficar à vontade, como o senhor vê esse movimento de políticos cristãos ocupando púlpitos de igrejas evangélicas? Abração, nos conhecemos no casamento do Dudu. Quem que foi no casamento do Dudu aí? Então, acho que a pergunta é pro Deltampo. Vai lá. Garoto, como é o nome? Leandro Pasquini. Leandro Pasquini, bacana, legal ter você aqui com a gente, Leandro, bom demais, prazer ter te conhecido lá. Leandro, as pessoas confundem o que é Estado laico. Tem dois modelos de Estado laico. Um é o modelo de Estado laico francês, alguns chamam isso de laicismo. É um Estado em que se busca tirar a religião do espaço público. Esse não é o nosso modelo. Nosso modelo constitucional é do Estado laico colaborativo, em que a Constituição e o Estado estimula a religião. Estimula não só a liberdade de culto, mas estimula templos, estimula o exercício da fé, porque o exercício da fé, as igrejas fazem muito bem para a comunidade. Quem frequenta igreja, seja igreja evangélica, igreja católica, outros cultos de outras religiões, vê o quanto de bem que as religiões fazem para a comunidade ao cuidar de asilos, ao fazer orfanatos, coisa que o Estado deveria fazer, mas não faz, não tem recursos para fazer. E a igreja vai lá e faz. E clínicas de desintoxicação. Por que o povo cristão é tão contra o tráfico de drogas e as drogas? Porque vê os danos causados lá nas clínicas que a gente sustenta cuidando das pessoas. Então, o nosso Estado é um Estado que estimula o exercício religioso, estimula a fé, que não exige que a fé seja retirada do espaço público. Se pedir que a fé não seja exercida em espaço público, é você ter um preconceito de natureza religiosa. Boa. Então, a gente tem o direito de expressar a nossa fé em público. E eu estudei esse assunto e vários autores entendem o seguinte, que no discurso, inclusive político, é legítimo que você fale da tua fé e que você baseie o discurso na tua fé. O que não é legítimo é que você baseie decisões do Estado laico em cima da tua fé. Mas no discurso público você pode sim e deve usar a fé no Estado laico colaborativo. Porque você excluir a fé, sob o argumento de ser irracional, você teria que excluir todas as ideologias. Porque todas as ideologias, socialismo, capitalismo, liberalismo, todos os ismos que você pensar, em última análise, tem por base crenças em determinados princípios, valores e um determinado modo de ver a realidade que tem por base alguma fé. Então, você excluir a fé cristã em detrimento das outras é um preconceito de natureza religiosa, segundo vários autores que escrevem e que estudam esse tema. Agora vamos inverter. A gente está falando até agora sobre exercício da fé em espaço público, exercício da fé em um espaço político. E agora, vamos perguntar ao contrário. Você pode exercer a política no ambiente cristão? Você pode exercer a política no ambiente de igreja? Bom, o que limita o âmbito do exercício político é a lei. Você tem que seguir a Constituição e as leis e as limitações, inclusive, impostas pela legislação eleitoral. Respeitados esses limites, você pode. Outra coisa é se é conveniente ou não. Qual é a minha visão sobre isso? A minha visão é de que a gente deve distinguir dois sentidos de política. Política no sentido de política partidária e política no sentido de exercício de cidadania. E a política no sentido de exercício de cidadania, a gente faz em igreja, ainda que você não perceba. Você faz quando você reclama de direitos não atendidos das pessoas. Quando você reclama de um buraco na rua, na frente da igreja, você está, sim, exercendo política no sentido de cidadania. E do mesmo modo como nós ensinamos pais e mães a serem bons pais e mães de família à luz dos princípios e valores bíblicos, como a pessoa ser um bom empresário à luz dos princípios e valores bíblicos, como lidar com finanças pessoais à luz dos princípios e valores bíblicos. É importante que a gente diga para as pessoas como serem bons cidadãos à luz dos princípios e valores bíblicos. Como votar consciente, não em quem votar, de modo nenhum, mas quais são os princípios e valores, como combate à corrupção, integridade, preparação política, que devem estar encharcando a visão do voto consciente do eleitor, seja ele cristão ou não cristão, mas a igreja também é um espaço de ensino em outras dimensões. Na área de conforto emocional, várias igrejas trazem psicólogos para trazer palestras sobre como cuidar dos filhos, como crescer os filhos, como se relacionar com cônjuges. Um assunto importante aqui que a gente pode falar também, como a gente cuidar das nossas famílias. Então, é sim legítimo que a gente traga a política não partidária para o espaço cristão de discussão. Quanto à política partidária, eu sei que existem discussões, acho que não é o mais relevante. O mais relevante é a gente falar de cidadania em todos os espaços, inclusive em igreja.